Pessoal, vamos dar continuidade, né, aos outros dois passos que faltaram, né? Esse foi o passo 2, né? Onde a gente plotou aqui a corrente 2 e a tensão V2, que é a tensão da carga, né? O ângulo da carga aqui, onde a gente viu que o cosseno desse ângulo é o fator de potência, e a corrente em um linha, que voltando aqui no modelo, pessoal, a corrente em um linha é aquela corrente necessária para gerar o fluxo φ1, que vai ser contrário ao fluxo φ2. No diagrama fasorial a gente vê perfeitamente que essa corrente em linha está defasada de 180 graus da corrente 2, porque o efeito dela, que é o fluxo φ1, vai ser contrário ao efeito da corrente 2, que é o fluxo φ2. Se anulam e mantém constante o fluxo φm. Perfeito? E a gente vê lá também que a corrente 1, que é a verdadeira corrente que é aportada da fonte para o transformador, vai ser a corrente em linha, mais a corrente Φ, que é a corrente de excitação. Ok? A gente viu aqui, ó, a corrente e linha, né? Ela vai estar defasada de 180 graus e a corrente aportada pela fonte é a soma da corrente e linha mais a corrente da estação em φ, que é uma corrente, soma de fasores aqui, é uma corrente que vai aparecer aqui entre esses dois aqui, linha e φ, que vamos ver no passo 4, ok? E no passo 3 agora, pessoal, a gente vai exatamente modelar os fasores da escada de tensão, que rege aquela equação que a gente viu, né? Vamos mostrar aqui novamente as duas equações de tensão, né? Tanto do primário como do secundário. A gente vai ver que a tensão da fonte V1 vai ser a soma de três fasores. Um da queda de tensão da resistência, o outro fasor da queda de tensão da reatância de dispersão do fluxo do primário e o outro fasor da força contra-eletromotriz, ok? E a gente vai ver que no secundário o E2 vai ser a soma também de três fasores. O fasor da queda de tensão da resistência, o fasor da queda de tensão da reatância e o fasor da tensão aplicada à carga. Então vamos lá. Então tá aqui, pessoal. A gente chegou onde está toda a parte preta foi o passo anterior, que foi o passo 2, né? E nesse passo 3 a gente vai plotar os demais fasores. Então a gente já tem aqui o fasor, pessoal. Olhando aqui para baixo, a gente vai deter mais com a parte do enrolamento secundário. E olhando para a parte superior, nós vamos fechar o diagrama fasorial do lado primário. Então, ó, no lado secundário, a gente já tinha plotado aqui V2. Então, a queda de tensão na resistência vai ser um fasor aqui, pessoal. É um fasor pequeno, porque a resistência é pequena. Então, vai ser um fasor que vai estar em paralelo com a corrente 2. Por quê? A tensão, pessoal, na resistência não está em fase com a corrente 2. Então, ele vai estar em paralelo com a corrente 2. Ó. Vai estar nessa mesma direção aqui, da corrente 2. E o fasor que representa a queda de tensão na reatância, pessoal, ele vai estar o quê? Ele vai estar fazendo 90 graus aqui com o fasor da corrente. Então imagina, se eu pegar esse fasor laranja e colocar ele aqui, ó. Então vai dar 90 graus desse fasor laranja, da queda de tensão da reatância, com o fasor da corrente e 2 que a corrente está passando na própria reatância. Então a corrente aqui vai estar defasada de 90 graus desse fasor aqui. E aqui a gente observa, pessoal, o fechamento aqui, ó, dos fasores, ou seja, o fasor E2 é a soma do fasor da resistência 2, da queda de tensão na reatância e na tensão da carga V2. Então o fasor E2 permanece aqui nesse eixo aqui que a gente já tinha plotado lá no passo 1. Então por isso, pessoal, que a gente coloca V2 do lado de cá. A gente atribui V2 aqui numa certa posição e 2 vai ser em que posição? Vai ser uma posição que ele vai estar atrasado de um ângulo φ da tensão V2. Por quê? Porque normalmente, 99% dos casos, a carga que está acoplada no secundário ela é indutiva. Se ela é indutiva, a corrente está atrasada de um ângulo φ da sua tensão, da tensão que é aplicado nessa própria carga, ok? E o cosseno desse ângulo, pessoal, é o fator de potência, perfeito? Então aqui a gente tem um fechamento, ó, E2 vai ser a soma desses três fasores aqui de tensão. O fasor da tensão da carga, o fasor da queda de tensão na resistência e o fasor da queda de tensão na reatância, todos do secundário. E no primário, pessoal, no primário a gente já tinha aqui E1, perfeito? Lembram que E1 vai estar aqui? Então, considere aqui o módulo de E1. Então, a resistência
A queda de tensão na resistência do primário, mais uma vez, ela vai estar em paralelo com I1. I1 não está representado aqui, ele vai estar representado no próximo passo. Mas como eu falei, pessoal, I1 ele vai estar entre esse I1' e entre esse IφI. Por quê? Porque I1 é a própria corrente que é aportada da fonte para o transformador. E o que é I1? É a soma fasorial do I1' mais a corrente de excitação. Soma de fasores, pessoal. A gente faz aqui o paralelogramo e tem o fasor soma aqui no meio, perfeito? Então imagine aqui o fasor de corrente e aqui a gente tem o fasor da queda de tensão na resistência, que vai estar em paralelo com essa corrente, e em 90 graus aqui de defasagem, o fasor da queda de tensão. Como a corrente está nesse sentido aqui, a gente vê que a corrente vai estar atrasada de 90 graus da tensão na reatância, ok? Então, soma de fasores, pessoal. Sai da origem e vai para a extremidade do último fasor, a gente tem um fasor da tensão. O que é soma de fasor? Você tem três fasores. Tem um fasor E1, tem um fasor da queda de tensão na resistência, tem um fasor da queda de tensão na reatância. O fasor soma, ele vai sair da origem do primeiro fasor e vai para a extremidade do último fasor. E aqui a gente tem V1, perfeito? Então observem o seguinte, pessoal. Vamos agora plotar a corrente I1, né? A corrente I1 vai estar aqui, ó. Aquela soma da corrente I1' com a corrente de excitação. Então I1 vai estar aqui. Então R1 I1 vai estar em paralelo com I1. E a queda de tensão na reatância vai estar em 90 graus de I1, onde a corrente vai estar defasada em 90 graus da queda de tensão na reatância. E a soma é o fasor V1, que é a soma dessa reatância, a soma da resistência e a soma de E1. Vai ter V1, ok? Então, pessoal, uma coisa aqui que é muito importante observar. O ângulo de defasagem de V2 com I2 é o ângulo do fator de potência. Vocês reparam que o ângulo de defasagem de I1 com a tensão V1 não vai dar um ângulo Φ2, que é o ângulo lá da carga. Vai dar uma defasagem bem maior. Aí, por que essa defasagem? Porque vocês observam que num transformador ideal, a gente não tem essas quedas de tensões aqui. Então, V1 estaria exatamente aqui, onde está o fasor E1, ok? Então, V1 é igual a E1 num transformador ideal, perfeito? E a outra justificativa também é porque num transformador real, a gente tem a corrente de excitação. Então, observa que a corrente de excitação, ela defasa mais um pouco a corrente 1 da corrente 2. Porque a corrente que está defasada de 180 graus com I2 é em linha. E, na verdade, a corrente que sai da fonte é a corrente 1, que é a corrente de linha mais a corrente de excitação. No ideal, a gente não tem a corrente de excitação, a gente só teria a corrente 1. Então, dois fatores que fazem com que a defasagem de V1 com I1 aumente, seja maior do que o ângulo Φ2, o ângulo θ2 da carga. É o que? A resistência das quedas de tensões aqui na resistência na reatância e a existência da corrente de excitação que faz com que I1 se defase mais, ok? Então, devido às perdas no transformador real, a gente tem uma defasagem maior de V1 com I1, ok? Então a gente termina por aqui também, pessoal.